Vamos então aqui para o nosso Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo número 12, Perfeição Moral. O nosso item é o número 5, Conhecimento de Si Mesmo, e nós vamos estudar uma única questão, questão 919, uma das questões clássicas que nós estudamos na doutrina espírita, principalmente quando nós falamos sobre o autoconhecimento, a reforma íntima, né? E aí então a gente traz aqui para a nossa memória aquela pequena escala, né, que eu sempre gosto de usar aqui para o nosso aprendizado, quando nós falamos, né, a importância do conhecimento, do autoconhecimento e da transformação. Então o conhecimento é a parte teórica, onde nós nos dedicamos aqui a conhecer a teoria, né, a filosofia, a parte filosófica de tudo aquilo que é trazido para nós em termos de valores, em termos morais, em situações práticas do nosso cotidiano. Depois vem o autoconhecimento, que é nós fazermos uma autoanálise para conhecermos o conteúdo que existe dentro de nós a partir desse aprendizado teórico que nós realizamos. E depois vem a transformação propriamente dita, que é a parte fundamental do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento espiritual. Então, para esse estudo de hoje, nós teremos então a oportunidade de ter aqui uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais profunda, dentro das nossas limitações, naturalmente, para que consigamos ter uma percepção melhor sobre a necessidade de nós realmente nos conhecermos e realmente fazermos ali aquele esforço para alcançarmos aquele padrão que nós mesmos determinamos quando elaboramos a nossa programação reencarnatória. Esse trecho aqui então, o capítulo número 12 da Perfeição Moral, Conhecimento de Si Mesmo, na questão 919, nós temos aqui duas partes, 919 e 919A, e a segunda parte aqui é a parte mais filosófica, mas na primeira, Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Então, como se fosse simples, né? Nós simplesmente evoluirmos espiritualmente. E Kardec, percebendo todas as dificuldades que nós ainda enfrentamos, deixa eu só pegar rapidamente aqui o nosso índice do Livro dos Espíritos, para a gente poder contextualizar essa passagem. Deixa eu pegar aqui rapidamente, só um instantinho. Nós estudamos então, nesse capítulo número 12, nós vimos no início quais são as virtudes e os vícios. Essa é a parte do conhecimento que nós colocamos naquela escala. Depois a segunda parte das paixões, a terceira do egoísmo, também falando um pouco sobre o conhecimento. Depois vem os caracteres do homem de bem, também é o conhecimento. E aqui depois no item número 4, conhecimento de si mesmo, aí já vem o autoconhecimento. Então é nesse último ponto agora que nós vamos nos dedicar aqui às nossas reflexões. Quando Kardec perguntou qual é o meio mais eficaz, pedindo ali uma dica para os espíritos, né, que a gente vê rapidamente, né, dá uma dica para nós de como que a gente pode fazer para melhorar aqui a nossa situação, a nossa condição, em especial melhorarmos em nossa vida, não é uma melhora material, mas é uma melhora essencialmente moral, e também de resistirmos à atração do mal. E essa atração do mal nós falamos então principalmente do egoísmo, que é de onde floresce todos os males que nós vivemos aqui em nossa vida. A resposta dos espíritos então, que na verdade nós podemos dizer aqui a própria resposta de Santo Agostinho, já que ele que é o espírito que trouxe para nós essas reflexões, ele coloca: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E para a gente não perder o hábito, a gente vai então aqui para o nosso site significados.com.br, e eu coloquei aqui exatamente essa expressão, conhece-te a ti mesmo. Vamos entender então a origem dessa expressão e depois refletirmos um pouco mais sobre o seu significado. Aqui nós temos então, né, o que significa a frase conhece-te a ti mesmo. Já que ele colocou, né, um sábio da antiguidade, já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Vamos entender qual é o significado dessa expressão e que sábio é esse, de que forma que tudo isso surgiu. Conhece-te a ti mesmo é um aforismo grego. Né? A palavra aforismo é uma expressão rápida, pequena,
que traz para nós um significado reflexivo, né? Então, conhece-te a ti mesmo é um aforismo grego que revela a importância do autoconhecimento, sendo uma frase bastante conhecida no ramo da filosofia. No ramo filosofia. Não há certeza absoluta em relação a quem foi o autor dessa máxima, mas há vários autores que atribuem a autoria dessa frase ao sábio grego Tales de Mileto. Apesar disso, existem teorias que afirmam que a frase foi dita por Sócrates, Heráclito ou Pitágoras. O aforismo conhece-te a ti mesmo está inscrito na entrada do templo de Delfos, construído em honra de Apolo, o deus grego do sol, da beleza e da harmonia. Aí ele coloca aqui, a frase completa é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Já li também uma outra expressão que dizia, né, conhece a ti mesmo e conhecerás todos os segredos dos deuses e do universo, né? Então tem ali, né, uma pequena diferença ali. Essa máxima também é amplamente usada no âmbito de algumas religiões, como o Espiritismo, que abordam a importância do autoconhecimento. Lembrando que esse site aqui é um site absolutamente neutro, né? Mas ele faz uma referência a essa expressão dentro da doutrina espírita, porque realmente essa questão 919 é uma questão extremamente valiosa para os nossos estudos, né? No decorrer dos séculos, essa frase foi usada por vários autores e pensadores, tendo por isso várias interpretações. Segundo Platão, Sócrates esteve presente no templo de Apolo em Delfos, onde o oráculo afirmou que ele era o homem mais sábio que existia. No entanto, a resposta de Sócrates foi aquela que é provavelmente a sua frase mais conhecida: só sei que nada sei. Sócrates foi um grande defensor do autoconhecimento e durante a sua vida dedicou muito tempo para tentar entender a sua própria natureza. Afirmou que nenhum indivíduo era capaz de praticar o mal conscientemente e propositadamente, mas que o mal era um resultado da ignorância e falta de autoconhecimento. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, indica que o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento é nos conhecermos a nós próprios. Se queremos conhecer o mundo à nossa volta, devemos em primeiro lugar conhecer quem somos nós. O conhecimento e conhecer a nós próprios é um processo, uma busca que não tem fim, e a cada dia podemos aprender mais. O processo do autoconhecimento muda a forma como uma pessoa interage com o mundo e com outras pessoas, abrindo a possibilidade de conhecer e aprender novas coisas. Outra explicação, e que é mais importante, nós nos conhecermos, termos noção de quem nós somos e não dar importância ao que as outras pessoas pensam sobre nós. Aqui então, só um trechinho desse site, né, que traz para nós essas palavras, mas tem uma outra parte também aqui no site educação.uol.com.br, que é do ramo da filosofia, que fala exatamente sobre isso, né? Conhece-te a ti mesmo, Sócrates e a nossa relação com o mundo. Esse é um texto produzido pelo professor de filosofia da Universidade Federal de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia, Josué Cândido da Silva, né? Então ele traz aqui para nós algumas reflexões sobre isso. Eu queria ler para vocês também, porque também reforça aqui esse contexto histórico de Sócrates. Diz assim então para nós: a figura de Sócrates é como um divisor de águas na filosofia antiga, tanto que os filósofos anteriores a ele são tradicionalmente chamados de pré-socráticos. De fato, com Sócrates há uma mudança significativa no rumo das discussões filosóficas sobre a verdade e o conhecimento. Os primeiros filósofos estavam preocupados em encontrar o fundamento de todas as coisas. Sócrates, por sua vez, está mais interessado em nossa relação com os outros e com o mundo. Curiosamente, Sócrates nada escreveu, e tudo o que sabemos dele é graças a seus discípulos, particularmente Platão. Sócrates teria tomado a inscrição da entrada do Templo de Delfos como inspiração para construir a sua filosofia. Conhece-te a ti mesmo. Para compreendermos o sentido dessa frase, segundo o filósofo francês Michel Foucault,
1926 até 84, devemos inscrevê-la em uma estratégia geral do cuidado de si. Ou seja, o que Sócrates pregava era que nós devemos nos ocupar menos com as coisas, riqueza, fama, poder, e passarmos a nos ocupar com nós mesmos. Poderia objetar-se: com que propósito deveria ocupar-se comigo mesmo? Porque é o caminho que me permite ter acesso à verdade. Mas que tipo de verdade? Obviamente não é uma verdade qualquer, tal como a fórmula química da água, mas a verdade que é capaz de transformá-lo no seu próprio ser de sujeito. Esse ato de conhecimento capaz de promover nossa autotranscendência, de que fala Sócrates. Conhecer a mim mesmo para saber como modificar minha relação para comigo, com os outros e com o mundo. Como ter acesso à verdade? Tal modificação para ter acesso à verdade, contudo, não é um ato puramente intelectual. Ela exige, por vezes, determinadas renúncias e purificações, das quais Sócrates é um exemplo. Sócrates dizia ter recebido de Deus a missão de exortar os atenienses, fossem eles velhos ou jovens, a deixarem de cuidar das coisas, passando a cuidar de si mesmos. Tal atitude o fez dedicar-se inteiramente à filosofia e à prática da dialógica, uma forma especial de diálogo denominada maiêutica, por meio da qual ele fazia com que seu interlocutor percebesse as inconsistências de seu discurso e se autocorrigisse. Ou seja, ele ficava então levando provocações das suas reflexões para aquele que era o seu interlocutor, e a partir das críticas que eram feitas ele então se corrigia. Então, na verdade, ele via no outro o reflexo de si mesmo. Se era então uma resposta negativa, ele se corrigia. Se era uma resposta positiva, ele se fortalecia. A atitude de Sócrates questionava os valores da sociedade ateniense, razão pela qual seus inimigos o levaram ao tribunal, onde foi julgado e condenado à sua morte. Sua morte, porém, não impediu que a questão do cuidado de si tornasse um tema central na filosofia durante mais de 1000 anos, e chegasse a influenciar alguns filósofos modernos e contemporâneos. Kardec, inclusive, foi um grande influenciado por Sócrates. Nós vemos lá na introdução do Livro dos Espíritos a menção de Sócrates como sendo um dos inspiradores desse aspecto filosófico da doutrina, principalmente nessa parte do autoconhecimento. A questão central do cuidado de si é que jamais se tem acesso à verdade sem uma experiência de purificação, de meditação, de exame de consciência, enfim, através de determinados exercícios espirituais capazes de transfigurar nosso próprio ser. Aqui a gente já lembra também, inevitavelmente, aquela passagem do Evangelho, quando Jesus disse, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase ela é ainda muito pouco compreendida e nós só conseguimos entrar nela com profundidade quando nós começamos então a ver o aspecto filosófico, porque do contrário não deixa de ser uma frase religiosa. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Mas de que verdade é essa? Que tipo de libertação nós buscamos? E aí então quando nós entramos nessa parte de reforma íntima, transformação moral, a partir do autoconhecimento, que por consequência vem ali do conhecimento, aí nós entendemos a profundidade, o que é essa libertação que nós buscamos. Dito de outro modo, o estado de iluminação, de descoberta da verdade, não é produto do estudo, mas de uma prática acompanhada de reflexão constante sobre minhas ações, atitudes e de como posso modificá-las para me tornar uma pessoa melhor. É como se a vida fosse uma obra de arte em que nós vamos nos moldando, nos aperfeiçoando no decorrer da existência. A difícil busca da verdade. Atualmente estamos distantes dessa perspectiva socrática do cuidado de si. A ciência moderna está preocupada com a produção e acumulação de conhecimentos. Mas quando nos perguntamos para que acumulamos e produzimos conhecimento, a resposta é simplesmente para aumentar infinitamente o nosso conhecimento. Entramos assim numa corrida sem fim, em que nunca nos questionamos se isso realmente está trazendo os benefícios prometidos.
Esse trecho aqui me traz aquela imagem, né, que quanto mais nós produzimos conhecimentos, através da filosofia, através das ciências de um modo geral, na verdade nós estamos enchendo prateleiras numa grande biblioteca. Mas depois esse conhecimento fica ali estagnado, apenas como conhecimento armazenado, mas que isso não trouxe de fato para nós benefícios, não um benefício para a humanidade em termos de progresso, porque o progresso depende de conhecimento, mas nós falamos em termos de progresso moral. Se aquele conhecimento não é aplicado para nós mesmos, ele acaba ficando um conhecimento improdutivo dentro do campo moral. Claro que a tecnologia traz inegáveis benefícios, mas não parece que as pessoas atualmente estejam mais felizes. Pode-se alegar, no entanto, que não é papel do conhecimento e da ciência promover a felicidade humana, e que, talvez, conhecimento e ciência tenham a única função de contribuir para a concentração de poder e dinheiro nas mãos de alguns poucos. Sócrates, porém, via a busca da verdade como um caminho de ascese, pois quando cuidamos de nós mesmos, modificamos nossa relação com os outros e com o mundo. Mergulhados em preocupações e com a aparência e o consumo, pensamos estar cuidando de nós mesmos, quando na verdade estamos nos perdendo em meio às coisas. É preciso conhecer a si mesmo para não perder-se. Claro que você não vai encontrar toda a verdade em si mesmo, mas pelo menos a única verdade é capaz de salvá-lo. Né? Eu gostei bastante desse texto aqui, porque embora ele seja escrito da perspectiva filosófica por um professor de filosofia, nós vemos que ele se encaixa perfeitamente naquilo que nós estamos estudando, né, aqui no Livro dos Espíritos. Nós veremos agora aqui, por exemplo, nos próximos temas aqui para nós, deixa eu pegar aqui rapidamente, aqui na questão 919, que nós temos aqui essa resposta: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Nós vimos quanta coisa que é possível tirar daqui, e que geralmente a gente não percebe, porque eu queria trazer para vocês essa parte filosófica, essa parte mais teórica dessa expressão, para a gente entender o que foi dito, quando foi dito, por quem foi dito e quais as consequências dessa expressão, né, na vida das pessoas, na busca da verdade, na busca da transformação, na valorização do indivíduo como elemento essencial que deve progredir, ao contrário do progresso material do nosso mundo. Então agora a gente começa a ter um entendimento melhor. O sábio da antiguidade, quem é esse sábio? E o que ele disse? Disse: conhece-te a ti mesmo. O Brás colocou aqui embaixo para nós, né, aprendi essa técnica, só que o interlocutor apela na hora da contradição. Pois é, Brás, a gente tem que aprender aprender a conversar. Né? E nesse mundo de redes sociais, principalmente, eu já contei para vocês aqui algumas experiências pessoais que eu já tive. Quando você coloca um comentário numa notícia, numa rede social, as pessoas respondem com tanta agressividade, né, porque pessoalmente as pessoas não fariam isso, porque isso poderia trazer ali um desconforto, uma discussão, até mesmo uma agressão. Mas com essa pseudo-proteção que nós temos, né, do anonimato, da distância, da tecnologia, as pessoas se tornaram intolerantes, agressivas, e é o que nós vemos hoje, né, nessa guerra virtual que acontece, nessa guerra de opiniões. Então, nessa questão de você trazer essas provocações e você esperar uma resposta construtiva e produtiva do interlocutor, é algo muito difícil de acontecer. E tanto foi difícil na época de Sócrates também, que ele foi depois condenado e executado por fazer isso. Porque ele provocava a sociedade através dessas reflexões, e ele foi considerado um subversivo, assim como Jesus também foi considerado. Porque a crucificação de Jesus foi por um crime de subversão. Ele trazia ideias para o povo palestino naquela época, né, para o povo daquela região, que começava ali a se aproximar do cristianismo, indo contra as determinações do Império Romano. Então ele era, na verdade, um grande agitador, e por isso ele foi preso e condenado. E Sócrates não foi diferente também. Então, conforme essa maiêutica, né, que é esse processo trazido por Sócrates, foi ali uma proposta e uma tentativa de buscar esse autoconhecimento, só que o resultado não foi dos melhores, como nós vimos, né? Chegando até mesmo, como eu falei para vocês, na execução dele.
sou contra a hermenêutica, né, em uso religioso, tentando explicar o inexplicável, né? Então, é através dessas... Né, até mesmo Kardec, quando ele elaborou o livro que é o Espiritismo, ele criou 3 personagens fictícios, né? O próprio Galileu Galilei também fez isso, quando ele estudava ali os movimentos dos astros e tudo mais, e quando ele trouxe a proposta, né, do heliocentrismo, que era o Sol como centro do universo e não a Terra, como se pregava anteriormente, para ele poder apresentar essa proposta, ele criou um livro colocando também 3 personagens conversando entre si. E aí então um perguntava, o outro respondia, o outro argumentava, o outro contra-argumentava. Assim ele ficava isento das questões, deixando a sua opinião pessoal. Então é como se ele simulava esse diálogo, que é bastante interessante. Então Platão fez isso, Sócrates fez isso, né, conforme Platão, Galileu fez isso e Kardec também apresentou essa mesma proposta. Então você cria situações de debates para levar as pessoas a reflexões. Então, para quem tiver interesse, né, dá uma olhadinha no livro O que é o Espiritismo, porque mostra a discussão entre um padre, entre um ateu e entre um espírita, se não me engano. Me esqueci quais são as 3 personagens. Eu lembro só do ateu e do padre. O outro, eu acho que é um espírita, não me recordo. Né? E tem inclusive um outro livro que é bem interessante, chamado O Rei, o Sábio e o Bufão. Também é um livro criado nessa mesma proposta, que é um livro muito legal de se ler, muito gostoso de se ler, que ele conta a história de um reino que não tinha religião. Né? Então, é um livro que eu tive a oportunidade de ler assim, que foi muito prazeroso. Então, assim, era um rei que queria adotar uma religião para o seu reino, e aí então ele convocou representantes de várias religiões. Bom dia, ajuda. Ele convocou esses representantes e promoveu um debate. E aí então é gostoso a gente ver os debates acontecendo no decorrer da história, cada um apresentando as suas ideias. E aí no final do livro, né, não é o spoiler, né, porque a conclusão é o de menos, o mais prazeroso mesmo ali é todo o debate que acontece. O rei decidiu adotar a liberdade de religião para os seus súditos. Então, assim, é muito bacana esse livro, e é exatamente isso, né? A gente promove esse tipo de debate, promove esse tipo de um espaço de argumentação, de troca de ideias, nesse caso de um modo saudável, porque esse talvez seja a melhor parte, né, dessa hermenêutica, de ficar debatendo esses temas, ao contrário do que infelizmente a gente não consegue realizar hoje na nossa sociedade, por essa intolerância que ainda nós encontramos. O Dudu colocou lá em cima, né, esse conhecimento não seria provisório, porque a cada reencarnação feita e aprendida, isso já está ponto dentro de nós e vamos aprendendo outras coisas. Não, Dudu, na verdade, a gente lembra, deu para entender sim o que você colocou. O que a gente lembra é que esse conhecimento que a gente vai alcançando, ele tem ali um campo de ação. Não dá para a gente ir mais do que é possível. Tem até um seriado bem bacana que eu gosto de assistir, Star Trek, que mostrava ali um debate, né, entre uma personagem ali da nave e um holograma de Leonardo da Vinci, né? E aí então dizia assim a respeito do conhecimento. Estou com a memória boa hoje, hein? Vamos aproveitar para fazer perguntas aí, porque tem dia que não sai nada, né? Então nesse debate ela dizia assim: se você fosse um passarinho, como seria a sua vida? Aí o Leonardo da Vinci disse assim: se eu fosse um passarinho, eu construiria a minha casa, o meu ninho, no alto de uma árvore. E se viesse um professor para te trazer mais conhecimento, você ia deixar de ser passarinho? Aí ele falava assim: mesmo que Sócrates viesse conversar comigo, eu não conseguiria ir além do fato de eu ser um passarinho. Então, assim, a cada encarnação que nós passamos aqui pelo nosso planeta, a gente tem ali um limite de alcance de entendimento a respeito dessas verdades. Então, a cada encarnação, essa verdade, essa busca nossa, vai se aprimorando. Esse é o sentido do progresso. Porque se nós voltarmos, por exemplo, 1000 anos, 2000 anos no tempo, nós podemos colocar aí talvez
15 reencarnações, 20 reencarnações, estou especulando, tá? Não existe nada de oficial a esse respeito, não existe uma tabela, né, que indica para nós quanto tempo vale cada reencarnação. Mas vamos colocar que em 2000 anos nós tivemos ali pelo menos umas 15 reencarnações. Como nós éramos há 2000 anos e como nós somos agora? Para ter uma visão muito mais prática, para a gente não individualizar a nossa visão, vamos pensar assim no mundo, como era o nosso planeta há 2000 anos e como é o nosso planeta hoje, não apenas em termos de conhecimento, mas em termos de evolução moral. Então houve uma mudança significativa e isso não foi, e essa infelizmente esse é um dos grandes enigmas que a nossa sociedade encontra hoje, para tentar entender exatamente a evolução do nosso mundo a respeito da reencarnação. Como é que você pode imaginar o progresso do mundo sem imaginar que os próprios indivíduos evoluíram? Imaginar, por exemplo, que hoje, no século XXI, o indivíduo seja mais inteligente, seja mais moralizado do que o indivíduo há 2000 anos. Por que essa diferença? Porque nós tivemos o privilégio de nascer agora e termos esse conhecimento, enquanto aqueles do passado foram relegados àquela miséria moral que eles viviam antes. Aí com a chave da reencarnação, como Kardec sempre gosta de trazer para nós, ele fala exatamente sobre isso, né? Somos nós que evoluímos e, portanto, é o mundo que evolui. Então, hoje nós temos um limite de conhecimento. Esse nosso limite, por exemplo, é conhecer aquilo que acontece no nosso mundo. O conhecimento do mundo espiritual, nós temos oportunidade de ter contato agora com essas obras, com essas reflexões, com esses aprendizados, que vão mostrando para nós uma pequena parte, né, daquele véu que é levantado, mostrando para nós essa realidade, essa nova realidade. Mas a gente não pode ir além disso porque nós não estamos com a nossa consciência clara e desperta sobre a realidade espiritual. Na próxima encarnação, quando nós chegarmos aqui de novo e apresentarem para nós uma filosofia que seja reencarnacionista, que tenha ali os mesmos princípios que a doutrina espírita tem, se não for a própria doutrina espírita, nós rapidamente entraremos em sintonia. Para dizer, opa, isso aqui eu já conheço. Isso aqui me interessa, é disso que eu gosto. Então seria mais ou menos a história do Dr. Bezerra de Menezes, né? Porque, como foi dito, assim que apresentaram o Livro dos Espíritos para ele, na hora ele disse, é isso aqui que eu quero. Porque ele já tinha se identificado com aquela história. Para muitos de nós, então, todo esse contato que nós estamos tendo com essas novas ideias, com essa nova realidade, com essas verdades que vão sendo apresentadas, para muitos de nós é a primeira vez. Para outros, é uma consequência, um desdobramento daquilo que nós já vimos em algum lugar. Talvez de uma forma um pouco mais discreta, de uma forma mais imperfeita, mas hoje nós somos capazes de acolher essas ideias com mais facilidade. Então é sempre assim. O alcance da nossa capacidade de entender determinadas verdades. Às vezes a gente aceita, mas interpreta de uma forma errada. Depois da próxima vez, essa verdade começa a ficar um pouco mais clara. Então seria assim como se... tem até uma passagem no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, quando ele fala sobre a transformação moral. Ele diz que nós somos um grande jarro de barro com muita água suja. E com o passar do tempo nós vamos então jogando, ele está sujo ali até a boca, né, a água suja. Aí nós vamos jogando água cristalina e naturalmente aquela água excedente vai transbordando. Mas conforme ela vai transbordando, a sujeira vai saindo também. Vai chegar uma hora em que nós só vamos colocar água limpa e só vai escorrer água limpa. Então essa troca vai acontecendo com muita sutileza, mas de uma forma bastante contínua. Então assim, nós somos um passarinho agora, né? Somos passarinhos. Então temos os nossos limites. Numa próxima, nós teremos ali algo que facilite o nosso entendimento. A Andréa colocou lá em cima, né? Um crítico, um cético e um padre, né? Obrigado, Andréa. Lá do livro Que é o Espiritismo, né? Que Kardec coloca essas três personagens. O Braço colocou também, lembrei de Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Paulo Coelho foi fundo aí. Pois é, Brasil, eu gosto muito dessa música. Quando a gente começa assim, a acompanhar um pouco cada personagem que é citado por Raul Seixas e cada situação que essas personagens vivenciaram, né? Então a gente vai percebendo assim o tanto de conhecimento que nós adquirimos, né? O Flávio colocou, né, em 2000 anos, acho que poderíamos ter umas 8 encarnações em média, né? Olha,
Você está otimista, hein, Flávio? Porque a gente pensa assim, uma reencarnação, quanto mais primitivos nós somos, importante a gente lembrar, menor é o tempo que nós temos no plano espiritual. Então você desencarna, rapidamente processa aquela informação e já programa outra. Então as nossas encarnações estão ficando cada vez mais prolongadas, os nossos períodos na erraticidade, nessa condição de errantes, né, têm sido cada vez mais prolongados porque nós estamos sendo capazes de uma preparação maior. Porque antes nós reencarnávamos rapidamente, movidos quase que pelo instinto. Agora nós estamos já movidos pela razão. Então, nessas últimas encarnações, nós temos aproveitado mais tempo no plano espiritual. Porque se nós somos ainda com uma mente limitada e com ainda um instinto muito primitivo, não tem muita coisa para fazer no plano espiritual. Nós não vamos frequentar escolas filosóficas, escolas de grande sabedoria para preparar uma encarnação, se nós somos espíritos primitivos. Então, reencarnou, prepara tudo de novo, já bota para poder reencarnar de novo. A gente lembra, estudando os 3 reinos, lá no final da segunda parte do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem a Kardec que os animais reencarnam quase que imediatamente. Então a gente tem que lembrar que dos animais para nós existe ali um processo de evolução. Então quanto mais primitivos nós somos, mais próximos do reino animal, menos tempo nós temos no mundo espiritual. Fazer o que no mundo espiritual se nós somos ainda brutalizados? Então a gente vai aprendendo ali. Agora as nossas reencarnações podem durar ali o período, né, entre reencarnações, nesse período de erraticidade, pode ser ali de 50 anos, 100 anos, mas em que tempos, né? Pois é, mas a gente pensa assim, 2.000 anos? Imagina que você vive ali naquela região, vou até te colocar ali perto de Jesus para não dizer que eu não sou seu amigo, tá? Então você reencarna lá no Oriente Médio, lá naquela posição, naquela região, aí lá no Senado você tem Públio Lentúlios, lá nas caminhadas você tem os apóstolos de Jesus, e você é aquele Zé Ninguém, vendendo ali tachos de barro, preocupado com a comida que você vai ter no dia seguinte. Você não está nem aí para o Senado, você não está nem aí para o Império Romano, nem aí para Jesus, né? Então, aquele período a sua visão é muito materialista. É uma visão muito simplista, né? Então a gente não tem tempo de grandes filosofias. Então eu acredito, né, que esse período mais filosófico, mais reflexivo nosso, é um período muito recente. E esse muito recente eu poderia colocar de talvez 5 séculos, né? Vou colocar 500 anos para arredondar, né? Naquele período lá atrás eu acho que era uma coisa mais demorada. Então talvez fosse período assim de ficar 30 anos, 40 anos no plano espiritual, entre aquele período de reflexão, entre aquele período de adaptação no mundo espiritual, sair da perturbação, entrar em alguma escola para aprender alguma coisa, fazer a programação e voltar de novo. Então talvez ali 50 anos. Então se a gente pegar 2.000 anos, você teria ali, levando 100 anos cada uma delas, você tem 20 encarnações. Levando 100 anos. E a gente se pergunta, né, quanto tempo será que demorou esse último período antes da nossa reencarnação? Como será que as coisas demoraram, né? Sei lá. Bom dia, mami. Mas a gente está deixando aqui a nossa mente viajar, né? Então é por isso que é bom a gente filosofar, né? Deixa aqui a mente solta e vai embora. O Brás colocou lá em cima, tive de ler um livro, né, História das Filosofias, para escrever um poema. E dei título a esse poema do livro, A Caminho da Luz, né? Legal, né, Brás? Esse meu poema foi traduzido para a língua esperanto, né, e corrigido por um senhor esperantista da Nicarágua, né? Olha que legal. O Brás virando ali poeta internacional. Isso aí, Brás. Mas enfim, né, nós estamos aqui trocando essas figurinhas, mas a gente vai aqui agora para a segunda parte dessa questão do conhecimento de si mesmo, né? Então, primeiro nós lembramos aqui, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. A gente já contextualizou essa resposta, né? Antes de continuar, a Jane colocou, né? Somos velhos narcisos, né? Podemos sim e devemos já aprender a diminuir a angústia de melhorar, né? Atitude de enfrentamento. Já somos capazes de fazer isso agora. Já estamos preparados. Não podemos alegar ignorância, né? Na questão 919A, Kardec coloca assim, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Agora a gente conhece, né? Depois de trocar essas figurinhas todas, a gente já deu para ter uma ideia do real significado. Porém,
A dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Porque a gente lembra que Kardec perguntou, qual é o meio mais eficaz do homem se melhorar? Aí foi dada a resposta aqui por Santo Agostinho. Ele falou, tá, eu entendi, mas qual é o jeito, qual é a estratégia, qual é a dica que nós podemos ter para que isso aconteça? Aí então, vem aqui para nós. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Nesse primeiro trecho, quando ele diz assim, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Ou seja, é mais ou menos usando a maiêutica que Sócrates colocou. Porque se alguém reclama de você, inicialmente o nosso orgulho vai dizer, mas quem é você para falar isso de mim? No caso de um espírito sábio, peraí, será que ele tem razão naquilo que ele está falando? Será que eu não tenho que admitir que de fato eu me comportei daquele jeito, a minha personalidade tem aqueles traços? Então a gente vê que dominar o nosso orgulho para aceitar essa crítica e nós fazermos a nossa autocrítica é algo muito difícil. Porque se alguém fala para nós que nós estamos errados, a nossa primeira resposta é falar, quem está errado é você. E aí então a gente começa a argumentar para tentar defender o nosso orgulho, para defender aqui o nosso auto-amor, em vez de pensar na realidade daquilo. O comentário que ele fez pode ser um comentário verdadeiro, e geralmente é verdadeiro. Porque já que nós não trazemos ainda caracteres da perfeição, essas queixas que são feitas contra nós, muitas vezes se justificam. Se não na totalidade, pelo menos na parcialidade. E ele continua. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste de tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-te neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Isso aqui é um grande desafio, hein? Embaixador, bom dia. Estava quietinho aí. Então esse é um grande desafio. Se nós chegássemos hoje no plano espiritual, eu não preciso nem falar aqui, né, que encontrarmos com Deus, né? A gente falava do nosso anjo protetor. Lembra que nós comentamos sobre isso nessa semana? Se por acaso o nosso anjo, o nosso espírito protetor, o nosso mentor espiritual, se nós fôssemos chamados agora para o mundo espiritual e nós então tivéssemos que olhar olho no olho para o nosso mentor espiritual, sabendo de tudo aquilo que nós programamos e sabermos de tudo aquilo que nós fizemos sob o olhar dele, será que nós nos constrangeríamos com alguma coisa? Não vou nem dizer com alguma coisa, porque constrangimentos vão acontecer. A pergunta é, qual vai ser a intensidade do nosso constrangimento? E ele segue ainda. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Essa resposta aqui, essa parte final aqui, que Santo Agostinho traz para nós, a gente vê o senso de caridade que ele apresenta nesse momento. Porque ele diz assim, as respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de algum mal que precise ser curado. Ele poderia dizer assim,
ou o descanso para a sua consciência, ou a tortura moral pelo erro que você cometeu. Mas a ideia não é torturar moralmente, porque a gente lembra que a ideia do pecado ainda muito presente na nossa consciência, no sentido da humanidade, né? Que quando você faz uma coisa errada, a primeira resposta que vem é o castigo. Aqui para nós, Santo Agostinho ele traz uma ideia diferente, que se nós percebermos que nós estamos numa atitude equivocada, isso significa um mal que precisa ser curado. Então é o trabalho de transformação e reforma íntima que precisa iniciar. E não ficar com medo da consequência da punição. Então a sabedoria das palavras, né, os detalhes que ficam perdidos nas entrelinhas, que basta a gente perceber a forma como se expressa. O Brás colocou: gostei de um pensamento de um sábio repetido por Sérgio Cortella. Mesmo que você se sinta sozinho, procure estar ao lado do bom senso e da razão, porque o tempo vai te dar razão. Às vezes o bom senso e a razão têm de ficar escondidinhos, com vergonha do consenso. Perfeito, né, Brás? Infelizmente é assim. Só que o que nós vemos, né, na grande tendência do nosso mundo é nós irmos em direção à massa, mesmo que você vá por um caminho equivocado. Só que depois vem a consequência, e a consequência recairá sobre a massa, em especial sobre cada individualidade que compõe essa massa. Santo Agostinho diz: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na poderia ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela precisam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Já pensou isso aqui agora? Entendemos dessa forma? Os mais verdadeiros são aqueles que nos são antipáticos, porque eles não têm motivo nenhum para amenizar, para atenuar o impacto da verdade. Quando você diz assim: eu sou uma pessoa egoísta. Não, você não é tão egoísta assim, vai, pensa no lado positivo. Aí chega aquele seu inimigo, põe o dedo no nariz e fala assim: você é um egoísta, porque você fez isso, isso e isso. Aí a gente vai argumentar: ah, mas eu também fiz aquilo bom, mas aquilo bom não é desculpa para você deixar de ser egoísta. Então inclusive nós ouvimos, né, nessa semana, naquelas mensagens de introdução, aqui para a nossa harmonização da sala, no começo, uma mensagem que falava exatamente isso, né? A presença daqueles que são inimigos, lembrando que os inimigos, na verdade, né, a palavra inimigo, ela tem um significado daqueles que são antipáticos, né, aqueles que são diferentes dos amigos. Então não necessariamente aquele que te persegue, mas pode ser aquele que simplesmente, né, não tem simpatia por você. Poderia, né, na essência da palavra, ser considerado como um inimigo. E esse não tem motivo nenhum para mascarar essa verdade. E ele continua: perscrute, conseguintemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e guardar sem receio despertar na outra vida.
Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? De novo aqui, não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Esse positivo o presente é no sentido de ser real o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos vossa atenção, por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções, que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Então, nesse trecho final, ele coloca, que inicialmente foi chamada a nossa atenção, depois veio a instrução. E os espíritos, então, estavam e estão encarregados de trazer para nós exatamente esse entendimento sobre essa realidade. Kardec traz aqui um comentário para nós, depois dessa colocação belíssima de Santo Agostinho, quando ele diz: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem uma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas por um sim ou não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, podemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Então, essas colocações trazidas para nós por Santo Agostinho é uma estratégia que ele mesmo usou, dedicando a sua vida religiosa, a sua vida também dentro de uma sociedade, fazendo uma autoanálise no final de cada dia, já que numa vida monástica, dá a impressão de que isso fica mais fácil. Naquele momento que você faz a prece final, ajoelhado no altar, diante do altar, ele então pergunta será que ele fez alguma coisa de errado? Será que o que ele fez de certo? Será que ele poderia fazer melhor alguma coisa? Então ele tinha como estratégia essa reflexão no final do dia. Então, mas no nosso caso, no nosso dia a dia, nem sempre a gente tem essa facilidade. Então, como eu falei para vocês, eu tenho ali a minha própria estratégia também. Eu gosto muito de ter referências, então eu penso assim, bom, Jesus veio para nós como uma grande referência. Como nós não podemos nos comparar a Jesus e certamente não teríamos facilidade para poder analisar as nossas ações a partir das ações do Cristo, a gente elege então, ou no caso eu elegi, um representante desse comportamento do homem de bem. Então eu gosto muito de pensar no Chico. Essa é uma estratégia que eu tenho. Então quando tem situações que são problemáticas, situações que são enigmáticas, ou que muitas vezes eu fico na dúvida de que forma que eu devo agir, se eu vou agir certo ou não, eu pergunto assim, se o Chico tivesse se deparado com essa situação, como ele faria? O que ele diria?
E às vezes coisas comuns, isso é tão reflexo para mim, que eu me pego sempre falhando naturalmente, né? Mas às vezes você está assim, fazendo alguma coisa, aí você vê uma pessoa e você faz um comentário sobre essa pessoa. E às vezes o comentário nem sempre é muito construtivo. E a primeira coisa eu penso assim, se o Chico soubesse dessa notícia, será que ele comentaria alguma coisa? E se ele comentasse, qual seria o comentário? Certamente seria diferente, né? Então eu fico pensando, antes de falar, quando eu consigo segurar o comentário antes, eu fico quieto pensando assim, né? Poxa vida, né? Então melhor não falar nada, né? Apesar de que o pensamento já está construído, então no caso dele ele nem pensaria dessa forma, né? Mas como eu pensei, pelo menos eu consigo segurar. Então quer dizer, cada um tem uma estratégia. Então é mais fácil, né? Você se espelhar em alguém por quem você tem admiração, por quem você tem você tem ali a confiança no seu comportamento, na sua conduta, de que vai fazer a coisa certa. E então eu coloquei aquele que para nós é uma grande referência, né? Vai com Deus, Flávio, até mais, um abraço. Coloquei essa como referência, né? Então, pois não, mas o autoenfrentamento ele é muito autônomo, né, Jane? Você tem que fazer por você por você mesmo. Agora, quando você elege uma referência, tentando se espelhar, eu acho que fica muito mais fácil. Porque quando nós não temos uma referência, você fica se perguntando, em situações que são complicadas, se aquilo que você fez é certo ou errado. Do nosso ponto de vista eu acho que é certo, né? Eu acho que é certo. Mas nem sempre é o certo, porque às vezes a nossa visão, ela tem ali a sua tendência, né? Se você tem, por exemplo, uma antipatia a uma pessoa, e você vai tomar determinada decisão, a sua justificativa é que aquela pessoa não presta, por exemplo. No caso, quando a gente pega uma referência como Chico, que não cultivava inimizades, que não cultivava ali situações que para ele fossem constrangedoras, então ele não faria. Então eu também não faria. Então, assim, cada um elegendo as suas referências, né, pode ter ali um modelo de conduta, né? Às vezes tem alguém na família, um parente, uma pessoa muito querida, que você olha assim, olha, se fosse ele, como ele faria isso? Então eu vou fazer igual, porque eu tenho certeza que o que ele fez foi certo, então eu vou tentar fazer também. Então até mesmo num comentário, por exemplo, né, Angelina? Até mesmo num comentário simples que você olha na televisão, aí você assiste a uma propaganda e você fala assim, nossa, detesto essa propaganda. A primeira coisa que me vem é, se o Chico estivesse assistindo a propaganda, será que ele faria a mesma coisa? Será que ele falaria a mesma coisa? Não, ele simplesmente ficaria quietinho, elogiaria, né, como sempre fazia, né, valorizando muito mais os esforços, né? E até uma coisa boba, só para vocês terem uma ideia, de quando a gente adota um tipo de referência, como isso fica fácil para nós. Quando eu assisto a um vídeo no YouTube, por exemplo, de um assunto do meu interesse, você tem ali aquele símbolo do joinha, ou você tem um símbolo do negativo. Eu sempre procuro, independente do conteúdo, claro, se ele é um conteúdo produtivo, eu sempre clico naquele joinha porque eu penso assim, é importante a gente valorizar no mínimo o esforço daquela pessoa para produzir aquele vídeo. Exatamente, embaixador. Só o esforço que ela teve de produzir, de editar, de publicar, para mostrar para as pessoas alguma coisa que pode ser construtiva, ela merece de imediato um reconhecimento. Porque o Chico reconheceria esse esforço. Olha como a gente fica condicionado a isso tudo, né? E se ela é uma crítica destrutiva, um comentário negativo, eu nem assisto. Porque eu não quero deturpar aquilo que a pessoa fez, porque é a opinião dele, ele tem o direito de expressar a opinião dele. Agora, no caso de alguém que produz alguma coisa positiva, eu procuro sempre valorizar, para vocês verem como isso é importante. Você se transforma simplesmente em situações comuns do seu cotidiano. Valorizar o trabalho de alguém, valorizar o esforço, valorizar a independência de opinião que a pessoa tenha, sempre no sentido produtivo, evitar criticar. Você pode não gostar daquele ator, mas aquele ator está trabalhando para poder ganhar a vida, se esforçou, estudou e coisa e tal. Olha quantas coisas a gente percebe no dia a dia mais comum. E vocês se lembram, né, como eu comentei, daquelas lixas que nós vamos usando, né? No começo a gente tem aquela lixa mais grosseira. Aí eu penso assim, mas eu não estou matando ninguém, não estou roubando nada. Ok, então para você a sua vida está resolvida? Não, para nós que já saímos dessa fase mais grosseira e temos essa lixa mais fina, essa lixa
que dá ali um polimento mais cuidadoso, esse polimento vem exatamente isso, num comentário que você faz, numa atitude simples que você faz. Se você comentou alguma coisa, você estragou o dia de alguém, você é responsável por essa infelicidade. Para alguém que está usando aquela lixa grossa, ele não está nem aí para isso, não faz diferença nenhuma. Mas quando a gente começa a perceber que são esses detalhes sutis que mostram o nosso crescimento, você tem que se sentir mal, você tem que se sentir culpado por fazer alguém se sentir mal pelo fato de você ter sido egoísta. Olha só quanta coisa vai mudando, né? A Andréa colocou em cima, né? Eu também tento fazer isso, mas na maioria das vezes respondo antes de refletir, né? Pois é, a gente acaba sendo impulsivo, né? Mas a gente vai se condicionando, né? O Braço colocou, né? Um senhor perguntou ao guru, né? Existe alguma mentira perdoável? Em resposta ele começou a narrativa, né? Um homem correndo de seus perseguidores que o queria matar, em uma clareira, né? Ele encontrou um lenhador e exclamou, eles querem me matar. Quando os perseguidores chegaram, né, e perguntaram por ele, o lenhador mostrou um lado oposto, onde o perseguido correu. Pois é, né? Se tem alguma mentira perdoável, né? Então, e esse é o detalhe, né, Braz? O perigo é nós sempre encontrarmos justificativas para as nossas mentiras, para as nossas ações equivocadas, né? Então é o orgulho, é a vaidade, né, que faz com que a gente se comporte dessa forma ainda. Esse é o problema, né? Angelina colocou, atualmente não assisto determinados jornais, né? Tem muitos programas que a gente acaba sendo bastante seletivo, né, Angelina? Conforme o tempo vai passando. E essa seletividade faz com que nós nos desconectemos. Uma estratégia que eu tenho, por exemplo, porque eu sei que isso vai acontecer, quando eu vejo, por exemplo, eu estou dando para vocês meu exemplo pessoal, mas claro que cada um de vocês tem aí o seu próprio exemplo, e meu exemplo também não é infalível, porque apesar de eu ter essa estratégia, eu tropeço nela o tempo todo, né? Então, quando eu leio, por exemplo, eu gosto muito do Twitter, porque eu me atualizo lá, eu tenho muitos veículos de comunicação. Então, sempre que eu vejo o nome de uma pessoa logo no início da notícia, ou eu vejo a foto de alguém porque eu não tenho simpatia, eu nem leio. Porque se eu ler, aquela informação vai ficar cozinhando na minha mente. Porque eu vou ficar criticando, eu vou ficar duelando, eu vou ficar transmitindo aqueles dardos mentais negativos. Então eu bati o olho para ter uma ideia do que eu já mudo. Ou seja, eu não dou sorte para o azar. Porque se eu ler aquilo, eu sei que eu vou começar a fazer crítica. Então por isso é muito importante a gente ter essa autovigilância. E mesmo assim a gente já comete as barbáries que a gente comete, né? Imagina se a gente deixar a nossa consciência solta por aí. O Braço colocou, né? Não preciso ler jornais, mentir sozinho, sou capaz, né? Tá certo, tá inspirado hoje em Braço. Mas é isso, meus amigos, né? Fechando por aqui então esse tema sobre autoconhecimento, o nosso propósito maior é e sempre será a nossa evolução. E a doutrina nos mostra bastante isso. E não é a preocupação que nós vamos ter, né, como vai ser no mundo espiritual quando eu desencarnar. A preocupação é o que eu estou fazendo agora. Porque quando eu desencarnar vai ser uma consequência daquilo que eu vivo agora. Porque não adianta a gente imaginar assim que lá na frente eu resolvo. Se nós deixarmos lá na frente resolve, o sofrimento já está garantido, porque a gente não fez nada agora. E depois vai ser um trabalho dobrado para a gente poder corrigir aquilo que poderia ser corrigido agora. Então, tudo aquilo que nós podemos fazer nesse momento da nossa existência, a partir do conhecimento que nós absorvemos, a partir desse aprendizado que é trazido para nós, nós devemos aproveitar essa oportunidade. Nós não temos mais condições ou chances de desperdiçar nenhum instante daquilo que nós vivemos. Então eu trouxe para vocês esse tema, trouxe para vocês aquela introdução, trouxe essas reflexões, porque esse tema, né, certamente ele poderia ser feito de diversas abordagens e de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais produtiva e filosófica, né, para o nosso aprendizado, como tantos palestrantes e estudiosos têm, né? Mas dentro dessa nossa pequenez a gente vai vendo de que forma que as coisas vão acontecendo no nosso dia a dia e a importância dessa mudança que nós precisamos adotar. A Jane colocou, né, tem e preciso ter aceitação do eu real, né? No 919, gosto mais de enfocar sobre mim. Com que intenção pratiquei tal ato, né? Qual a intenção de fazer isso a alguém, né? Dar nome aos sentimentos, admitir que sentimos, né? Que sentimento me motivou, né? Então essas perguntas são importantes.
né? O problema nesse caso, né, Jane, é que a gente sempre faz a pergunta depois que a coisa aconteceu, né? Então, assim, com que intenção eu pratiquei tal ato? A pergunta deveria ser, né, por que eu vou praticar tal ato? Então, se a gente sempre espera a coisa acontecer, né, quer dizer, não adianta a gente remediar, né, querer consertar a fechadura depois que a porta é arrombada, né? Então temos que sempre pensar antecipadamente, né? A Angelina colocou também, né, lembremos que o psicoscópio, né, está nos avaliando. De verdade, Angelina, né, está o tempo todo ali, né? Se botar aquele aparelhinho perto, tudo começa a buzinar se a gente continuar alimentando isso, né? Mas é isso, meus amigos, né? Fechando aqui o nosso estudo de hoje, concluímos aqui o nosso trabalho. Eu espero que essas reflexões que nós desenvolvemos aqui tenha proveito, incluindo, né, aquelas reflexões iniciais antes de iniciarmos o nosso estudo, né, que nós falamos um pouquinho sobre a crise que vem acontecendo no mundo, o reflexo de tudo isso na vida das pessoas, né, e mais importante, quando a gente fala sobre todos esses efeitos dessas epidemias e dessas tragédias na vida das pessoas, é importante a gente lembrar que é nos momentos de crise em que nós geralmente somos dominados por temperamentos primitivos, impulsivos. Então, muitas vezes essas tragédias acabam fazendo com que nós nos comportemos sempre da forma mais impulsiva. E diante da impulsividade, sempre vêm ali as consequências negativas. É muito interessante a gente ver que na mídia hoje, no cinema, nos seriados e tudo mais, costuma mostrar um mundo pós-apocalíptico. Então aconteceu alguma coisa, uma epidemia disso, uma tragédia daquilo e tudo mais, e então começam a analisar o comportamento das pessoas diante dessa tragédia, em que cada um tem que sobreviver por si mesmo. E aí então nós vemos a lei do mais forte. Né? Então nesses filmes e seriados, nessa ficção, nós vemos então esses grupos se formando para sobreviver. Então é um grupo subjugando o outro, um grupo atacando o outro, um se isolando do outro e coisa e tal. E a gente tem visto no nosso mundo hoje exatamente isso. Fronteiras sendo fechadas, barreiras sendo levantadas, pessoas sendo excluídas, né? Então é nesse momento de grande abalo de todas as formas da nossa sociedade é que a gente percebe que o nosso comportamento primitivo começa a aflorar. Porque aí nós somos dominados por aquele instinto de sobrevivência. E aí então, nesse caso, a gente sempre tem uma tendência a criar situações problemáticas. O Dudu colocou, né, tem um áudio via zap do Dr. Fábio Jatene, né, muito interessante sobre o corona. Né? O Fábio Jatene, ele é filho do ministro, né, do ex-ministro Jatene, né, que é também cardiologista. Então, para quem tiver interesse ali, é só fazer uma pesquisa para aprofundar um pouco mais. Bom, eu tenho aqui, depois a gente vai fazer aqui uma análise, podemos cada um depois fazer ali a sua própria análise do texto de Miramês, que também traz uma reflexão sobre essa questão 919, que ajuda então nesse aperfeiçoamento, nesse aprofundamento. Né? Então, só aprofundar. Adib Jatene, né, o nome do pai do Fábio. A Jane colocou, né, Cícero Pereira, não lembro o livro, lembra-nos das atitudes farisaicas, né? Por isso a grande surpresa, né? E vai continuar tendo essas surpresas ainda, porque é nesse momento de grande exigência do nosso comportamento moral é que a gente vê as coisas sendo mostradas nuas e cruas. Eu me recordo até de uma palestra feita pelo André Trigueiro, que ele lembrou nessa palestra, isso já há muitos anos, quando ele lembrou o furacão Katrina, né, que se desenvolveu ali na região ali da América Central, entrou no Golfo do México e acabou atingindo aquela região ali, né, do Missouri, de St. Louis, aquele pedaço todo. E aí rompeu ali algumas barreiras e acabou o mar invadindo. E aquela região toda, né, todo aquele pessoal acabou então passando por grandes dificuldades. Foram levados para o Superdome, né, se não me engano, que é o nome do estádio ali do time lá da região. E aí então eles dormindo naquele local. É muito interessante que no começo tudo estava muito bem. No momento em que começou a ter um problema de abastecimento de água e de comida, aí a selvageria começou a imperar.
Aí então a lei do mais forte prevaleceu. Não importa se você era homem, se você era uma pessoa doente, uma pessoa idosa, se você era uma mulher com fragilidade, se você tinha criança. No momento em que o desequilíbrio chegou, cada um começou a se comportar da sua própria forma. E aí, infelizmente, nós vimos ali uma tragédia muito grande, muito mais uma tragédia moral do que uma tragédia material. Né? Bom dia, professor. E aí nós vimos também a mesma coisa acontecendo em guerras, nós vimos a mesma coisa acontecendo também em várias situações, e é o que nós estamos vendo agora. Né? Então, pois é, né, Braz, mostrou mesmo. Mas de qualquer forma, estamos aí. Né? A gente lembra que o fato de você viver num país melhor, materialmente, não faz com que você seja melhor moralmente. Porque estamos todos no mesmo barco. Né? Seria assim usar aquela analogia do Titanic, né? Você tem ali a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe, mas quando o navio afundou, pegou todo mundo. Então, no mundo de provas e expiações como o nosso, você pode estar numa condição material melhor, mas moralmente você ainda está no mesmo padrão. Então, nós estamos todos no mesmo barco, todos ainda espíritos em aperfeiçoamento, e basta você tirar um pouco do equilíbrio daquela sociedade, que você vai ver os mesmos instintos primitivos aflorando naquele que vive num país desenvolvido e aquele que vive num país em desenvolvimento. Não importa se você está na África, na América, na Europa, na Ásia ou na Oceania. Moralmente, todos nós estamos na mesma escola, só estamos em classes diferentes. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, então. Hoje um papo bem cabeça, né?